Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus e amigos que sempre ouvem as instruções da palavra de Deus por meio desse que vos fala. Sempre levando esclarecimento, sempre trabalhando para o reino de Deus, para a edificação da igreja de Cristo, pessoas edificando para o crescimento, sempre trabalhando em defesa da verdade do Evangelho, combatendo o bom combate da fé, e pregando a verdade, levando a luz de Deus para esclarecer a todos que precisam do esclarecimento, que precisam ser informados pela verdade, a luz de Deus, para esclarecer aos que estão sendo manipulados, levados pela mentira, sendo privados da verdade. Meus amados irmãos, eu estou aqui nessa hora para conversar com você e levar para você como está sério a situação hoje no meio do povo de Deus. Quando eu falo povo de Deus, eu não estou falando de nenhuma instituição religiosa. Eu estou falando daqueles que estão em Cristo. Se a gente não tiver prudente, fazendo aquilo que Paulo falou, cuidando de nós e da doutrina de Cristo, estamos perdidos. Tenhamos a certeza, estamos perdidos. O único meio da gente se manter fiel a Cristo e não ser levado pelo engano é estar na doutrina dele, examinando, conhecendo, praticando, para que nessa doutrina a gente se mantenha firme caminhando com Deus. Porque muitos já caíram fora, foram reprovados e apostataram da fé. Por que eu estou trazendo isso? Porque o diabo ele vai trabalhar o engano no meio da igreja, entre o povo de Deus. O diabo, a maior arma dele é o engano, a mentira. E o trabalho do diabo é tirar o entendimento do homem do caminho da salvação. Tirar o entendimento do homem da verdade que liberta. E isso ele tem conseguido. Ele tem privado muitos da verdade. Ele tem levado muitos a viver o engano, a seguir uma doutrina herética de demônios, apartando-se da fé, sendo levados para bem longe de Deus por vários ventos de doutrina, vivendo a heresia dentro de doutrina estimulada, formulada pelos homens, que são aplicada encobertamente no meio do povo de Deus. E nós temos que ser prudentes para não ser simples, porque o simples morrerá na sua simplicidade. A causa da destruição do povo de Deus é a falta do conhecimento, é o desprezo ao conhecimento. É não se importar, não ser prudente, não buscar o conhecimento de Deus e nem se portar com aqueles que levam para eles. Por que eu estou dizendo isso? Meus amados irmãos, eu tenho publicado vários vídeos com vários assuntos, e são assuntos que levam incômodo aos religiosos, aos que estão nas trevas. O conteúdo das doutrinas que eu levo, ela desconstrói toda a estrutura das trevas, toda a estrutura do engano e da mentira, toda a estrutura doutrinária colocada como verdade de Deus. O conteúdo da verdade, o conteúdo das instruções que eu levo, ela vai desconstruindo todo o conceito, doutrina, toda a estrutura de conhecimento de vida com Deus que está sendo vivida aí pelas religiões, onde o povo está praticando. Porque eu prego a verdade. Eu não sou a verdade, mas eu prego a verdade. E dentro de um desses vídeos que eu levo instruções da palavra de Deus, que eu publico aqui no Face, é onde eu faço a maior parte das lives. E daqui do Face também eu publico no YouTube, no canal que eu tenho lá, Evangelista Wellington Ramos. Se você desejar, quiser conhecer vários vídeos de instruções com vários assuntos para esclarecer, vá lá no YouTube, no meu canal. Eu também publico lá no Kawai, a plataforma do Kawai. Se você se interessa também, vai lá no Kawai. São vídeos curtos, no máximo de 10 minutos.
mas com ensinamento, esclarecimento objetivo, para lhe levar esclarecimento. E dentro de um vídeo desses que eu publiquei no YouTube, eu estou aberto às críticas, não me preocupe, eu recebo todas. Mas eu fico triste e fico espantado de ver os muitos críticos que questionam, dizendo que conhecem a Deus, me taxam às vezes como herege. Nos comentários deles, eu vejo as heresias. Eu vejo que eles estão perdidos, a mente deles está cega por Satanás. Porque a maioria daqueles que criticam-me, eu não estou aqui preocupado nem me incomodado com as críticas. Eu gosto. Mas eu vejo que a maioria não tem entendimento nenhum de Deus. A maioria vive dentro de um padrão, na linha de pensamento, das interpretações de suas instituições, de seus teólogos, do seu entendimento. Eu olho assim a crítica, eu olho as pessoas me questionando com argumento para dizer que o que eu prego é fermento de fariseu, é heresia, o que eu prego não é verdade. E eu, quando olho o comentário, o que eles colocam dentro do entendimento e da interpretação dele da palavra, eu fico dizendo, meu Deus, tem misericórdia desse povo. Senhor, protege-nos para que esse fermento não venha contaminar nossa mente com a tua doutrina, em relação à tua doutrina. Nós temos que estar guardando a nossa mente com a doutrina de Cristo, protegendo a nossa mente. E eu coloquei um vídeo no YouTube, entrou um cidadão lá e fez a sua crítica, eu gosto muito, porque isso me ajuda a ter mais conhecimento para fazer o combate da fé, usando a verdade do Evangelho de Cristo, baseado nela. E eu anotei algumas coisas que esse indivíduo, que esse rapaz colocou, me criticando num vídeo mais recente que eu botei no YouTube. Ele colocou um comentário dizendo assim, amigo, essa pregação sua tem muito fermento. Você está pregando muito fermento. Eu acompanhei a crítica dele e fui analisar o que ele estava lá falando. E ele colocou lá dizendo, olha, Jesus nunca foi cristão. Ele era judeu e praticava a lei. Então ele chegou para mim dizendo que Jesus não era cristão. Eu disse para ele, meu amigo, o termo cristão deriva daqueles que creem em Jesus. Jesus é o Cristo. Cristão é aquele que crê nele. Como é que ele vai ser cristão? Meu amigo, Jesus era judeu. Mas a pregação dele não foi só para judeu. Ele não veio só para o judeu. Ele veio para toda a humanidade, que toda a humanidade precisa de salvação. Olha o entendimento desse cidadão que me questionou. Dentro dos argumentos dele. Ele disse, não, Jesus não era cristão. Claro, cristão é quem crê nele. Você está entendendo? O termo cristão só se encontra 3 vezes nas Escrituras, no Novo Testamento. O termo cristão, ele é usado para denotar, identificar um seguidor de Cristo. Cristão é quem crê em Cristo. Claro que Jesus não era cristão. Ele é o Cristo. Ele é a fonte para todos que nele crê, sejam seu discípulo. Ser cristão é ser discípulo de Cristo. Jesus não era discípulo de ninguém, irmão. Então, cidadão, isso não é nada. Olha o outro argumento que ele colocou para me refutar, para dizer que eu estava pregando fermento. Ele colocou dizendo assim, outra coisa, irmão, você não sabe o que é o reino, você não sabe que o reino das trevas é a lei de Moisés. Ele colocou dizendo para mim que o reino das trevas era a lei de Moisés. O reino das trevas, ele, no entendimento dele, ele colocou que não é nenhuma coisa que a gente diz hoje, cria. O reino das trevas era a lei de Moisés. E ele ainda me deu um texto. Ele ainda me deu um texto para, justificar a interpretação dele. Ele colocou o texto lá de 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 3, onde Paulo vai dizer o seguinte, capítulo 1, versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino
do filho do seu amor. Bem, o texto que ele colocou não tem nada a ver dentro do contexto que ele está me falando. O texto aqui, Paulo está dizendo que Deus nos tirou da potestade das trevas. Não foi da lei. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 2, que antes a gente vivia dentro do curso desse mundo, seguindo o príncipe das trevas, da potestades do ar que agora opera nos filhos da desobediência. Potestade não era lei. Potestade das trevas, reino das trevas, é os espíritos contrários a Cristo. Os espíritos das trevas que opera para levar o homem a desacreditar. Para levar o homem a rejeitar Cristo. Potestade das trevas, reino das trevas, não era lei. Olha que esse cidadão, ele colocou um comentário me refutando, como se ele conhecesse das Escrituras. Olha o maior absurdo que ele colocou, meus irmãos. Observem, eu vou citar aqui para vocês que eu registrei aqui o comentário dele para trazer. Ele colocou dizendo assim: essa história de pecado nos dias de hoje não existe. Só era pecador os praticantes da lei. Meus amados irmãos, olha a formação de conhecimento de Deus que esses homens dizem que são de Deus estão levando para o povo. Ele me questionou dizendo que não existe mais pecado. Que o pecado foi só para os judeus que estavam na lei. Só os judeus que era pecador. Não tem mais pecado. Porque Jesus já aniquilou o pecado. Não tem mais inferno. Porque Jesus já venceu o inferno. Eles ensinam que o pecado era só para condenar o povo de Israel, porque estava sob a lei a quem foi dada. Só que tinha o povo de Israel e os outros povos que também estavam na maldição do pecado, que não era judeu, porque os judeus foi o povo separado que Deus escolheu para que a partir desse povo todos os outros povos chegassem a Deus, conhecessem a Deus, convertessem da sua vida maldita. Boa noite. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão compreendendo o grau, a situação terrível do entendimento das pessoas em relação à verdade do Evangelho? Então o cidadão, ele me questionou dizendo que eu estava levando fermento, porque o ensino que eu levo é mostrando ao povo a realidade da condenação por causa do pecado. O ensino que eu levo é mostrando ao povo a consequência que a humanidade se encontra. O ensino que eu levo é mostrando ao povo o meio de salvação. E o cidadão, ele colocou aqui dizendo que eu estava levando fermento de fariseu, que não existe pecado mais, que pecador era só os judeus, que Jesus Cristo de Nazaré, ele veio só para os judeus. A morte dele não é para a gente, não foi para a humanidade, foi só para os judeus. Esse cidadão colocou no comentário dizendo que a potestade das trevas era a lei de Moisés. Não é seres espirituais que operam no homem para levar ele a desviar-se de Cristo, seguindo doutrina de demônios. A potestade das trevas fala de um reino das trevas, fala de espíritos que operam na humanidade, combatendo, contrariando a verdade do Evangelho, levando os homens a não crer no Evangelho. Segundo as Coríntios 4:4, o Deus desse século. Aí refere-se ao diabo, sim, que é o príncipe desse século que já está julgado. Ele cega o entendimento dos incrédulos. E Jesus vai dizer que ele faz isso para quê? Para que o homem não se salve crendo na palavra. Lucas capítulo 8, versículo 12.
Então o cidadão vem dizer que eu estava levando fermento, contaminando e levando heresia. Olha outro absurdo que ele colocou no comentário. Isso está lá no comentário dele, se você quiser ver, vai lá, dá uma analisada lá nos meus vídeos no YouTube, no canal, e vê lá os comentários dos vídeos mais recentes. Olha o outro absurdo que ele disse, que Jesus de Nazaré não é o Jesus que ressuscitou. Ele disse que Jesus de Nazaré não é o Jesus que nós cremos, que eles crê. Ele disse que o Jesus que está no céu não é o de Nazaré, porque é outro Jesus. O Jesus de Nazaré foi só para o judeu. Ele disse que Jesus morreu só para o judeu. Ele era o cordeiro só dos judeus, só que não. Jesus é a causa da salvação para toda a humanidade. Jesus foi o cordeiro de Deus que Deus enviou para salvar não só judeu, mas toda a humanidade, independente da cor, da raça e da nação. Eles ensinam que existe dois evangelhos. O evangelho que era para os judeus, do gentio, dos judeus, e o evangelho dos gentios que Paulo pregou. Só que o evangelho que Paulo pregou é o evangelho que Jesus pregou. O evangelho de Paulo não é um evangelho diferente. É o mesmo de Cristo. É o mesmo evangelho que Pedro pregou, que Paulo pregou, que Tiago, João pregou para os judeus. Porque Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que o evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para salvar, tanto judeu como grego, é um só. Esse cidadão que me questionou, colocando aí argumento e colocando texto. Agora, os textos que ele coloca para justificar, né, o questionamento dele, são totalmente fora do contexto. Quando eu vou analisar esses textos, para entender o que eles estão dizendo ali, e o texto que ele bota para ver se concorda com o que ele diz, não tem nada a ver, gente. São totalmente interpretações errôneas. Deturpam a verdade do texto para criar uma mentira com o nome de verdade e de doutrina. E esse cidadão, ele colocou um comentário dizendo que o Jesus de Nazaré não é o Jesus que foi ressuscitado. Eu disse a ele, meu amigo, não existem dois Jesus. Há um só Jesus. O mesmo Jesus de Nazaré, que nasceu do ventre de Maria, que foi entregue para ser morto, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus, é o mesmo Jesus que hoje nós aguardamos, só que ele ressuscitou glorificado. Ele não está mais na forma fraca que ele veio. Ele não está mais como cordeiro. Hoje ele está na posição de juiz. Ainda ele age como advogado, advogando a nossa causa. Mas ele já cumpriu o sacrifício. Ele se fez fraco para isso. Ele veio na forma humana para isso. Mas aquele que morreu na cruz do Calvário, Jesus de Nazaré, é o mesmo Jesus que nós estamos aguardando voltar, que está lá no céu glorificado. É o mesmo Jesus que veio e advertiu os judeus que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. O mesmo Jesus que veio e advertiu os judeus dizendo, quem crê nele não é condenado. O mesmo Jesus que veio advertindo os judeus dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mesma mensagem que nós temos que pregar para o mundo, seja judeu, gentil, grego, quem for. Todos têm que saber que o caminho, seja para judeu, para grego, qualquer ser humano na face da terra, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a porta, Jesus é o único meio pelo qual o homem recebe o perdão e a justificação de Deus para ser livre da condenação do pecado, porque o pecado não é só o judeu que está dentro do pecado, porque transgrediu a lei que Deus deu. O pecado, toda a humanidade está dentro da condenação do pecado, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Não é só os judeus. Rapaz, nós temos que guardar nossa mente com a palavra de Deus. Senão a gente é levado pelo engano. São várias doutrinas heréticas que vários homens estão levantando, formulando, colocando como verdade de Deus, aglomerando multidões para seguir essas doutrinas, para serem discípulos deles dentro desses ensinamentos. Meus amados irmãos,
Em nome de Jesus, você precisa ser prudente. Cuida de ti e da doutrina, mas a doutrina de Cristo. E eu consegui entender de qual grupo esse indivíduo que me questionou pertence. Sabe a qual grupo ele pertence? A um grupo chamado Seguidores da Escatologia Consumada. É um grupo de religiosos que dizem que são de Deus, que estão na verdade de Deus, que pregam a doutrina maldita chamada escatologia consumada. Você sabe o que é isso? É a ideia de que tudo já se cumpriu. O diabo já foi lançado no inferno, não tem mais pecado. Jesus já voltou, já estão vivendo a eternidade, já estão vivendo no reino de Deus. Eles ensinam isso. O conceito dos adeptos que seguem essa doutrina da escatologia consumada é esse, que não existe diabo, não existe mais pecado, não existe inferno, que já estão vivendo a eternidade, que Jesus já veio. É uma doutrina que só segue ela quem não usa o cérebro. É o que Paulo vai dizer, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Esse povo está cego, perdido. Esse povo está sem raciocínio. A promessa que Jesus fez na volta dele foi de nos levar para ele onde ele estiver. Aonde é que Jesus está aqui na terra? Se ele já veio, aonde ele está aqui na terra? Aonde ele está reinando? Você está entendendo? Quando Jesus vier, vai acontecer algo glorioso nas nossas vidas, que estamos crendo nele. Vamos ser transformados. Esse corpo mortal vai receber a imortalidade. E esse povo dessa doutrina da escatologia consumada, eles ensinam que já aconteceu a ressurreição. Que eles já estão vivendo a vida eterna. Como? Se eles estão num corpo mortal, corrupto. Como eles estão vivendo a vida eterna? Se estão neste mundo temporal. Vida eterna é num corpo glorificado para estar na eternidade. Onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem envelhecimento, nem enfermidade. Onde não terá mais nada de nenhuma necessidade que hoje nós temos nessa vida. Nós não estamos nessa vida ainda. A eternidade é uma realidade. Não aqui na terra, nesse tempo, nesse mundo temporal. Mas lá no céu, onde Jesus já foi e já está preparado. A nossa cidade não é da terra, é do céu. De onde aguardamos Jesus vir para nos levar para ele. Você está entendendo isso? Então essa ideia essa doutrina da escatologia consumada, ela prega muita heresia. Para que isso? Qual é o objetivo do diabo levantar homens para criar doutrinas, conceitos, tirando as pessoas da verdade do evangelho? Para quê? Para que as pessoas não se salvem, para que as pessoas não estejam em Cristo, para que as pessoas apostem da fé, venham apostatar da fé, desviar da fé, para que as pessoas se percam e não estejam no caminho da salvação. Esse é o propósito do diabo. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vigiai, sede sóbrio. E ele só pode tragar aqueles que não é prudente, que não persevera na doutrina de Cristo, que não cuida dele e nem da doutrina. Está sendo levado pelos ventos de doutrina que estão sendo anunciados e pregados para o mundo aí. Homens que se dizem de Deus, pregando heresia, pregando uma mensagem, uma doutrina contrária ao Evangelho de Cristo. Cuidado, cuidado, irmãos. Eu estava vendo um vídeo agora também e vi um teólogo dentro de um podcast dando uma explicação. Eu anotei aqui o que ele falou. Um teólogo, olha, teólogo. Teólogo, Deus. Logo, logia, ensino. Teólogo é aquele que ensina sobre Deus. Estuda, tem o conhecimento de Deus. Teologia, Deus. Logia, estudo. Como é que uma pessoa diz que é teólogo e não conhece nada de Deus? Sabe por quê? Porque a teologia, o ensino, o estudo de Deus que ele faz
é dentro da sabedoria dos homens, nos seminários, nas universidades. Porque a maior teologia, o maior teólogo que nós devemos seguir e crer na doutrina dele é Jesus. Jesus é o maior teólogo. O maior ensino de Deus que nós precisamos ter é em Cristo, através de Cristo. Aprendendo de Cristo, aprendemos de Deus. Conhecendo Cristo, conhecemos a Deus. Estando na doutrina de Cristo, estamos na verdade de Deus. Então, olha o que esse teólogo ele falou, ele ensinou. Teólogo do inferno, não levantado por Deus. Porque aqueles que Deus levanta para pastor, doutor, apóstolo, evangelista, aqueles que Deus levanta para o ministério da palavra, meu amigo, preste atenção nisso, no que eu vou te dizer aqui agora. Se ele não está te ensinando como condiz o evangelho, saia daí. Esse não é de Deus. Esse não está compromissado com Deus. Esse está te levando doutrina de demônio. Saia da direção, do ensino, da instrução que ele está te dando em relação a Deus. O apóstolo João vai dizer isso. Segunda carta, versículo 9, 10 e 11. Porque não tem capítulo. O apóstolo João vai dizer: todo aquele que prevaricar é não se manter firme nem fiel na doutrina de Cristo. O apóstolo João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. E ainda mais o apóstolo João vai dizer: se alguém vier ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não o recebais. O tal não tem a Deus. Aparta-te dos tais. Essa doutrina aqui, que esse cidadão me questionou, essa doutrina da escatologia consumada, não é a doutrina de Cristo. Cuidado, irmãos. Aparta-se dos homens que pregam isso, que Jesus já veio. Aparta-se dos teólogos. Apartem-se dos pastores. Apartem-se dos mestres, dos profetas que estão trazendo ensino, doutrina, visão, revelação, que não tem nada a ver com a promessa do evangelho, com a doutrina de Cristo. Olha o que esse teólogo ele falou. Eu estava vendo a entrevista aqui antes de entrar nessa live. E o teólogo lá explicando, dizendo assim: o inferno não existe. O inferno é uma invenção humana. Olha o que o teólogo estava ensinando. Ele disse que não existe condenação eterna. Isso é colocação para colocar medo no povo. Olha que o teólogo ensinou. O diabo não existe. O diabo nasceu da cultura humana. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Isso que esse teólogo falou mostra que ele é um anticristo. Que ele está agindo, formulando ensino, doutrina, que é de demônio, não é de Deus. Quando esse teólogo vem dizer que o inferno é uma invenção humana, ele está negando a verdade de Deus. Porque o inferno foi revelado para nós através do próprio Deus. Quem revela o inferno não é o homem. O homem prega o que a Bíblia revela e mostra. O inferno foi trazido ao nosso conhecimento, esse lugar de punição eterna, pelo próprio Deus. Mateus 10, 28, o próprio Jesus vai falar sobre o inferno como lugar de punição, onde o ser vai estar consciente. Mateus 25, 46. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4, Pedro vai falar sobre o inferno. Cadeia espiritual, cadeias da escuridão, onde os espíritos, dos espíritos que se rebelaram contra Deus e daqueles que morrem sem Jesus, estão aguardando o dia do juízo. O inferno é um local real, existe, porque quem nos revela, nos advertindo desse lugar, é o próprio Deus. E ele que criou sim, mas não criou para o homem, como disse Jesus lá em Mateus 10, 28. Mateus
25, 41. Jesus falou isso. Então, logo, quem tem o conhecimento da verdade vai ver que esse teólogo que deu essa declaração dizendo que o inferno é uma invenção humana, vai ver que a mente dele já não está na direção de Deus. A mente dele está cauterizada, cega por Satanás, o qual tem levantado para trazer esse ensinamento que contradiz contra a verdade de Deus. Olha outra afirmação, outro ensino que esse teólogo trouxe. Ele disse que não existe lugar de punição eterna. A punição é temporal. Só que não. O próprio Jesus fala sobre a punição eterna. A Bíblia fala de condenação eterna, não temporal. Porque o indivíduo, ao sair daqui, ele parte para a eternidade. Vida temporal é só aqui neste mundo. O homem, ele é eterno. O homem não tem fim. Este mundo tem fim. O homem, ao sair daqui, ele não deixa de existir, ele não evapora. Ele não vai para uma inexistência. Ele vai para a eternidade consciente, recebendo o castigo pelo pecado se não se arrependeu, a condenação eterna. O salário do pecado é a morte. Condenação eterna é uma realidade. Quando esse teólogo diz que isso não existe, logo a mente dele não está dentro da direção do Espírito Santo. Está na direção do espírito do anticristo, demônios, levando ele a formular essas doutrinas. Porque o Espírito de Deus não vai levantar ninguém para criar um ensino, uma doutrina, contrariando a verdade do Evangelho de Cristo. E cuidado, irmãos, tem muita gente aí trazendo ensinamento, visão, revelação, doutrina, dentro de igrejas, que está contrariando a verdade do Evangelho de Cristo, que está indo de encontro e o pior de tudo, fazendo as pessoas negarem a Jesus por meio de ensinos, conceitos e doutrinas que estão crendo, vivendo e praticando, negando a fé em Cristo. Cuidado! Olha outra coisa que esse teólogo falou, dizendo que o diabo, ele não existe. O diabo é uma invenção humana. Só que não, irmão. Quem revela esse ser terrível é o próprio Deus. Quando alguém diz que o diabo não existe, está fazendo de Deus mentiroso. Porque quem revela esse ser que tem destruído a humanidade, que levou a humanidade a cair, quem revela é o próprio Deus. Você está entendendo a gravidade do perigo de você estar sendo instruído, ensinado, doutrinado por homens que não está sendo guiado pelo Espírito Santo? Porque quem está guiado pelo Espírito Santo, quem está levando a verdade de Deus, não contradiz contra a verdade de Deus. E quem é a verdade de Deus? Jesus, o Evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo, o que Cristo pregou. Então essa doutrina da escatologia consumada é uma doutrina de demônio. Por quê? Doutrina de demônio. Porque vai de encontro ao Evangelho. Tudo aquilo que tira você da direção do Evangelho não é de Deus, é do diabo. Cuidado, irmão. Essa doutrina de guardar o sábado não é de Deus, é do diabo. Saia dela, saia desse local, saia da direção desses líderes dentro dessas instituições. Eu vou até dizer adventista do sétimo dia, que guarda o sábado, sabá. Eles estão sendo guiados por doutrina de demônios. Até porque quem trouxe essa ideia do sábado como regra de fé para a salvação não foi Jesus. É os líderes da instituição adventista do sétimo dia. Não é de Deus, isso vai de encontro ao Evangelho. O Evangelho de Cristo não ensina isso. Saia dessa doutrina de dadismo. O Evangelho de Cristo não ensina isso. Saia dessa doutrina de que igreja, casa de alvenaria, é casa de Deus, é templo para adorar a Deus. Isso não foi Jesus quem ensinou. Isso não é o Evangelho que ensina. Quem ensina isso são os homens, com a mente cauterizada e pervertida, guiada por espíritos enganadores, espírito de demônios, que leva o homem a levar doutrina para desviar o povo da verdade do Evangelho. Cuidado, meus irmãos. Em nome de Jesus, cuide de ti e da doutrina. Não fique aí rendido, preso, servindo dentro de uma instituição religiosa na direção do homem, praticando e vivendo princípios, informações, instruções dadas pelos homens dentro das igrejas, como se fosse de Deus. Tenha cuidado. Cuida de ti e da doutrina.
Analisa se esse teu líder, pastor, papa ou padre, está te ensinando o evangelho de Cristo. Analisa se essa doutrina que tu estás vivendo, essa ordenança, essas práticas, essa devoção dentro de igreja. Analisa se isso é o evangelho de Cristo. Você tem que ser prudente. Se você quiser vida eterna com Deus no céu, seja prudente. Só será salvo quem perseverar, quem for prudente. Quem for simples vai perecer. O diabo tem destruído. O simples morrerá na sua simplicidade. O simples dá crédito a tudo. O simples é menino levado por vento de doutrina. Seja prudente. Analise a sua vida de fé se está dentro da doutrina de Cristo. Não é a doutrina de igreja. Não é a doutrina do pastor A, B ou C. Não é a doutrina de teólogo. É a doutrina de Cristo. Que nós, como igreja, temos que seguir, submeter, jurar fidelidade sem questionar. Não é a doutrina de igreja. Teve um pastor aqui no ministério aqui de Pernambuco, Assembleia de Deus de Pernambuco, que ele obrigou os seus pastores do seu ministério jurar fidelidade à doutrina da igreja Assembleia de Deus. Não é a Cristo que nós temos que jurar fidelidade. Não é a doutrina de Cristo. Olha que os líderes dentro das igrejas estão levando o povo a se submeter. Não é a Cristo nem a doutrina de Cristo. É a igreja, a doutrina da igreja, formulada pelos homens, o ministério da igreja. Vocês estão entendendo isso? Meus amados irmãos, eu sei que muitos não gostam de mim. Eu sei que muitos me odeiam por causa da minha posição que eu tenho em levar a pregação do evangelho. Eu sei que muitos não me suportam por causa da pregação, do conteúdo, da informação que eu levo. Mas eu levo isso para salvar a tua alma. Eu levo a verdade que liberta. Eu levo a luz de Deus para iluminar a tua mente. Para que você seja liberto e saia do engano dos homens dentro da mentira religiosa, seguindo doutrina de demônios. Preso dentro das arapucas, dos laços, dos passarinheiros, chamado religião, igreja, lugar onde você está sendo conduzido à maldição, vivendo uma vida de fé vã, buscando uma comunhão com Deus, aonde não tem comunhão com Deus, aonde você está cada dia mais se afastando de Deus, porque você está sendo privado da verdade, você está sendo doutrinado por doutrina de demônios, você está apostatando da fé, você está sendo negócio de homem, você está perdido de Deus, porque não tem o entendimento dele. Você precisa conhecer a verdade para que seja liberto e tenha a luz de Deus iluminando a tua mente para tu conduzir-se numa vida de fé em Deus, seguro e verdadeiramente alicerçado nele pela palavra. Mateus 7, 24. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Esse está com a sua vida edificada em Deus. Venha o que vier, não consegue arrastá-lo, porque ele está edificado na rocha, que é Cristo, a doutrina de Cristo. Então, meus amados irmãos, analisem isso que eu falei agora. Analise, eu estou sempre levando ministrações que têm um conteúdo edificante para esclarecer você. Eu levo um conteúdo para lhe advertir dentro da sua necessidade, dentro daquilo que você está vivendo, que te leva para longe de Deus, que te tira o entendimento de Deus. Eu levo a palavra para iluminar você diante das trevas que você está. A palavra tem que ser levada dentro da necessidade que tem que ser levada. Não é para fazer gracinha, nem para fazer nenhum agrado a ninguém. A palavra tem que ser levada para corrigir, repreender, instruir, ensinar, em justiça ao homem de Deus, verdadeiramente para que ele seja perfeito. A palavra tem que ser levada dentro da necessidade, da ocasião, do momento que cada indivíduo está. Temos que saber aplicar a palavra de Deus para corrigir, repreender, instruir, ensinar, levar o conhecimento para libertar o indivíduo que está preso, indo no engano para as trevas. Então esse é o meu compromisso. Peço a Deus que ilumine a sua mente com essa palavra que é luz, com essa instrução
que é a verdade que liberta, nesse momento, que a sua mente esteja sendo aberta e que você esteja sendo esclarecido e que você seja prudente e vá se preocupar com a sua vida, não dentro da formalidade religiosa, vivendo usos e costumes, preocupada-se em agradar o homem, cumprindo as ordenanças do homem dentro da instituição que você está. Mas que você se preocupe, priorize na sua vida o conhecimento de Deus. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. É isso que você tem que priorizar. É isso que você tem que fazer, tendo cuidado, sendo dedicado, se esforçando, perseverando, priorizando em cada dia mais conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor pela sua doutrina, pelo Evangelho de Cristo, por aquilo que Cristo ensinou. Tudo aquilo que vier até você, como de Deus, se não é o Evangelho, se Cristo não ensinou, não receba. E o mais importante, todos aqueles que está como mestre, professor, doutor, teólogo, ensinador, no grupo que você está, se ele não te traz a doutrina de Cristo, aparta-te dos tais. Romanos 16, 17. Toda a palavra de Deus vai nos advertir contra os falsos profetas e mestres, contra os fermentos do fariseu, contra tudo aquilo que não condiz com o Evangelho. O próprio Jesus já vem advertindo, dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, parecendo ovelha, mas interiormente é lobo. O interior só quem vê é Deus. E Deus nos revela, quando a gente tem o discernimento de Deus, que é pelo conhecimento da verdade. A gente sabe quem é ovelha, quem é lobo. Pelo fruto que está sendo manifestado. Se não for o fruto do Espírito Santo, esse indivíduo não é de Deus. E o fruto do Espírito Santo não é testemunho religioso. Não é vida de usos e costumes. Não é vida formal dentro de igreja. Não é vida de devoção à igreja. O fruto do Espírito Santo é paz, justiça, alegria, temperança, fé. No Espírito Santo. O Espírito Santo não guia ninguém dentro de doutrina, nem de teólogo, nem de igreja, nem de pastor. O Espírito Santo nos guia na verdade. Todo aquele que está recebendo instrução que não é dentro do Evangelho de Cristo, esse não tem a Deus. Esse que está instruindo não tem a Deus. Aparta-te deles. Seja prudente, irmão. Comece a analisar a sua vida, para você não viver uma fé em Cristo em vão. É o que Paulo vai dizer aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permanece na fé, ou se já não fostes reprovado. Meus irmãos, sejam prudentes. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Esse é o meu trabalho. Compromisso com o reino de Deus. Fazendo o bom combate da fé, levando a verdade que liberta, para que aquele que crê seja salvo. Quem não crê, infelizmente, quem não crê na verdade do Evangelho, quem não crê no que o Evangelho ensina, quem não praticar, não viver dentro da direção do Evangelho, será condenado. Esteja onde estiver. Salvação não é para quem está dentro de religião, igreja ou dentro da direção de homem. Salvação é para quem está em Cristo. E a palavra de Cristo, estando em nós, nos conduzindo até o final da fé, como disse Pedro, para alcançar a salvação da nossa alma. 1 Pedro 9, e que Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus.